Mas, quando nós olhamos para as nossas próprias vidas, e é óbvio que uma vida, ela tem os seus dias, alguns 50, 60, 70, alguns pela sua robustez, chega até os 90, 100. E quando nós olhamos para todos esses dias de vida acumulados, nós olhamos e vimos o que foi que você construiu. O que foi que você fez da sua vida? Quando nós olhamos para a realidade nua e crua, nós sabemos que esse mundo ele não vai poder nos salvar. Mas mesmo assim há muitas pessoas buscando nesse mundo a sua alegria, a sua esperança, a mudança da sua história. E se esquece que existe um Deus acima de tudo e acima de todos. Amém? Eu comecei a dizer a semana passada, domingo passado, para ser mais exato, sobre o que é ser filho de Deus. E hoje eu quero trazer a parte 2 dessa pregação, para que os irmãos entendam que ser filho de Deus não é para qualquer um, não é para qualquer homem, não é para qualquer pessoa. Quem está entendendo, diga amém. Porque João vai dizer que nós fomos feitos filhos de Deus pelo poder de Deus. Então o poder de Deus, ele está sobre a tua vida. Ele está sobre as nossas vidas. Para sermos filhos de Deus. Amém? Ser filho de Deus não passa pela vontade do homem. Não passa pela vontade da mulher. Não passa pela vontade deste mundo, não. Tem que ser escolhido por Deus. Quem está entendendo, diga amém. E é por isso que muitos têm a oportunidade de entrar numa igreja e ouvir uma palavra, oportunidade de Deus falar com ele, porque há muitos que não tiveram essa oportunidade. Sabe por quê? Porque infelizmente não deram nenhuma oportunidade para Deus. E o mundo a qual nós estamos vivendo, ele só está de pé ainda, ele só existe ainda por causa dos filhos de Deus que estão aqui. Quem crê nisso, diga amém. Isso aqui só está de pé. O mundo ainda só existe porque ainda os filhos de Deus estão aqui. Mas o dia que o Senhor Jesus voltar, aleluia, e Ele voltará para buscar os seus filhos, a igreja, aleluia, que não é templo, que não é parede, que não é placa, a igreja, que somos nós reunidos aqui. Esse mundo vai se acabar, porque não faz mais sentido existir mundo se os filhos já não estão mais aqui. Quem entende isso, diga amém. E é nisso que entra a nossa seriedade. Nós temos que ser sérios naquilo que fazemos. Se somos filhos de Deus, temos que ser filhos de Deus com seriedade. Verdadeiro cristão, que não se curva diante de homens, de dificuldades, de problemas, de adversidades, mas que se comporta verdadeiramente como filho.
um filho de um Deus Todo-Poderoso, que sabe que esse Deus pode todas as coisas na sua vida. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Sabe quando você tem uma garantia? Sabe quando você tem ali uma confiança e você sabe que você pode fazer a sua parte livremente, alegremente, fielmente, que se alguma coisa acontecer com você, existe um Deus Todo-Poderoso que é responsável pela sua vida. Paulo não temeu a nada. O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não temeu a ninguém. Sabe por quê? Porque ele sabia em quem ele estava confiando. E agora eu digo para você, você que é filho, você sabe quem você tem que confiar? Será que você tem noção em quem você tem confiado? Se você tem noção em quem você tem confiado, por quê? Por que ansiedade? Por que o medo? Por que essa angústia no teu coração? Por quê? Se você conhece quem é o teu Pai espiritual. Amém, Jesus? Ô jovem, você aí, qual é o teu nome? Fala de Jesus, igreja. Abra a tua Bíblia, por favor, em livro de Hebreus. No livro de Hebreus, capítulo de número 12. Versículo de número 7 ao versículo número 13 em diante, amém? Hebreus 12, do versículo 7 ao versículo 13. Todos acharam, amém? Vamos orar. Senhor Deus, esse é o momento da tua palavra. Todos estão aqui agora com a Bíblia aberta para ouvir o Senhor falar. Fala nesta noite, na profundeza do coração de cada um deles, porque eu creio, meu Pai, que todos que estão aqui foram escolhidos nessa noite para estar aqui. E o Senhor tem um propósito nisso. Assim, meu Deus, eu entrego este momento da tua palavra em tuas mãos e seja feita a tua vontade, no nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Hebreus 12, do 7 ao 13, diz assim: é para a disciplina que suportais a correção. Deus vos trata como filho, pois que filho há a quem o pai não corrige? Se porém estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além disso, tivemos nossos pais humanos, os quais os corrigiam e os respeitávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Aquele que na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam, como bem lhe parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Na verdade, nenhuma correção parece, no momento, ser motivo de alegria, mas de tristeza. Contudo, depois produz um fruto pacífico de justiça
nos que por ela têm sido exercidos. Portanto, fortalecei aos irmãos cansados e os joelhos vacilantes, fazer veredas direitas para os vossos pés, para que o que é manco não se desvie inteiramente, antes seja curado. Amém? Poder se assentar em nome de Jesus. Eu quero pregar algo aqui que você não vai ouvir em nenhuma igreja, a não ser uma igreja que não tem um compromisso com o mundo, mas um compromisso com Deus. Por quê? Porque o que eu vou pregar aqui hoje não desperta alegria nas pessoas. O que eu vou pregar aqui hoje não fala de vitória financeira, não fala de conquista pessoal, não fala de bens material, nada disso. O que eu vou pregar aqui hoje fala de caráter de filho de Deus. Amém, Jesus? Como eu disse no começo, há uma grande diferença entre o filho do homem, entre os filhos do homem e o filho de Deus. Porque os filhos do homem vão buscar somente as coisas desse mundo. Mas aquele que é filho de Deus vai buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas vos sejam acrescentadas. Hoje o evangelho que está sendo pregado por muitas igrejas aí fora, porque ele quer igreja cheia, ele quer sempre mais membros, ele quer sempre mais movimento, mais barulho, tem buscado primeiro as demais coisas, para depois o reino de Deus. Então, quando nós invertemos a palavra de Deus na nossa vida, nós também invertemos, aleluia, a função dela na nossa vida, o poder dela na nossa vida. Porque nós estamos fazendo o contrário, não ao que um homem falou, mas ao contrário ao que Deus falou. Então os filhos de Deus, eles precisam buscar primeiro o reino de Deus e a justiça de Deus. Porque a justiça de Deus é o caráter de Deus sobre o nosso caráter. Porque você sabe que todos os seres humanos são caídos, que todos os seres humanos pecaram, e desconstituído da glória de Deus estávamos, até que Jesus subiu naquela cruz, até que Jesus deu a sua vida por cada um dos seres humanos dessa terra, e abriu então um procedente para cada um de nós, para nos tornarmos o quê? Uma nova criatura, agora, pelo poder de Deus, de homens caídos, afundados no lamaçal do pecado, para sermos, pelo poder de Deus, filhos de Deus, para estarmos assentados em lugares celestiais, em lugares santos, aleluia, para estarmos em comunhão com o próprio Deus, para que Ele fale comigo, eu fale com Ele, para que esteja interação, para que seja, aleluia, algo que tenha uma verdadeira comunhão, não algo sentido pelas emoções, porque é isso que muitos hoje, crentes estão tendo hoje, estão vivendo não pela fé, mas pelas suas emoções. Eu quero sentir Deus, eu quero me arrepiar, eu quero chorar, eu quero nada contra isso, mas entenda uma coisa: as emoções não vão fazer se manter de pé. Quem vai fazer você manter de pé é a fé, aleluia, num Deus Todo-Poderoso. É a tua fé que vai te fazer ter o caráter de filho de Deus. Então aqui o livro aos Hebreus, e os irmãos sabem que o povo hebreu é aquele povo que foi escravizado lá no Egito. Era chamado de povo hebreu. E por que Deus escravizou? Deus permitiu que o povo hebreu fosse escravizado. Porque aquele povo vem da linhagem de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por quê?
Porque Deus, Ele vai aprimorar o meu caráter, o teu caráter, muitas das vezes no sofrimento, muitas das vezes nas situações difíceis, muitas das vezes em lugares, em situações, em momentos que não são favoráveis a você. Entenda. E por que Deus quer nos disciplinar? Dentro dessa visão, dentro dessa cosmovisão, por que Deus quer nos disciplinar assim? Para que possamos estar firmes nos dias maus, como foi cantado aqui. Porque durante uma vida inteira nessa terra, vai ter dias maus, vai ter dias difíceis, vai ter dia que você vai ter que usar a tua fé, vai ter dia que você vai ter que sustentar a tua fé, vai ter dia que você, aleluia, vai ter que ser somente pela misericórdia de Deus. Mas por que isso? Porque Deus está disciplinando o seu povo. Qual pai que não disciplina o seu filho? Fala para mim. Eu, você, nós, sendo maus, a Bíblia diz, sabemos disciplinar bem os nossos filhos, muitas das vezes. Você imagina o que Deus pode fazer com você. E é por isso que o mundo lá fora não entende. É assim como Paulo disse, aleluia, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. A mensagem da cruz para o mundo é loucura, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, aleluia. Sabe por quê? Porque o mundo lá fora, que não conhece a Deus, que não anda no caminho de Deus, aleluia, ele não entende, porque um homem caído, afundado, aleluia, muitas das vezes um traficante, muitas das vezes uma prostituta, muitas das vezes, meu irmão, alguém que matou alguém, ele se converte e se torna um filho de Deus. O mundo não entende. Mas nós entendemos, porque Deus estabeleceu uma lei. O Senhor estabeleceu dizendo, todo aquele que nele crê. Nele quem? Jesus. Abre uma oportunidade para salvar a sua vida. Abre uma oportunidade para você se tornar um filho de Deus. É isso que eu preciso entender. Disciplina significa instrução, educação, correção e não apenas punição. Mas Deus nos corrige, aleluia, Deus nos educa, Deus nos instrui na sua lei, na sua palavra, para quê? Para que você se torne um verdadeiro filho de Deus. Mas para isso você precisa receber as instruções e precisa, aleluia, entender e ser educado da maneira certa, espiritualmente falando, para que você não torne um crente tem um pai somente humano e não um pai espiritual. Porque quando eu tenho a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, eu tenho a oportunidade de mudar a minha vida. Quantos aqui nessa noite foram mudados? Foi mudada a sua vida pela palavra de Deus? Levanta a mão. Olha aí. Você viu Jesus na hora da palavra? Não viu. Mas você ouviu Jesus falar. Então todos nós mudamos a nossa vida através da palavra que nós ouvimos. E essa palavra que nós ouvimos preparou o nosso coração para sermos adotados por Deus, para nos tornarmos verdadeiro filho, porque nós somos adoção em Deus. Porque nós sabemos, irmão, Deus não veio para mim, não veio para você não. Nós somos os gentios, sabia disso? Deus, Jesus, ele veio para Israel, para o povo judeu. Mas o povo judeu não o recebeu.
Até hoje está esperando o Messias. Mas nós, os gentios, a qual Paulo começou, aleluia, a pregar, nós o recebemos. E por isso, aleluia, através de Jesus Cristo, nós fomos recebidos como filhos de Deus por adoção. Só que o filho adotado, na hora da partilha, na hora da divisão dos bens, na hora da herança, ele não perde um centavo para o filho de verdade, para o filho de sangue. Quem está entendendo, diga amém. Deus escolheu você para ser filho de Deus, aleluia. Então, meu amado, erga a tua cabeça, aleluia. Olha para os seus problemas, dificuldade, eu não sei o que pode estar afetando a tua vida, mas eu quero te dizer, olha para você, você é um filho de Deus, e para o filho de Deus, o Senhor está disponível a todo momento, a toda hora, disposto a te estender a mão para te ajudar. Em qualquer área que for, Ele está presente na sua vida. Aleluia. Mas entenda, que muitas das vezes o Senhor vai nos provar, e essa provação que o Senhor faz em nossas vidas é a disciplina dele para forjar o nosso caráter. Então, meu irmão, essa coisa de só ir no culto para ouvir vitória, 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 só para ir no culto para ouvir Deus está abrindo porta, Deus está abençoando, a vitória está chegando, o milagre chegou hoje. Irmão, maravilha, se Deus verdadeiramente estiver falando. Porque o apóstolo Paulo, ele viveu uma outra realidade. Porque quando o Senhor Jesus escolheu ele, ali ainda no caminho para Damasco, ele caiu do cavalo literalmente, porque ele estava indo para prender os discípulos que estavam ali. Eles haviam saído de Jerusalém e ido para Damasco por causa da perseguição. Paulo pegou carta com os fariseus e foi. Tinha toda a autoridade para prender os discípulos. Mas no meio do caminho, ele se depara com o Senhor Jesus ressurreto. A palavra do Senhor que um sol, que uma luz mais brilhante do que o sol, cegou Paulo. E ele caiu. Do cavalo, literalmente falando. E ele ouviu uma voz dizendo: Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando você fecha o teu coração para Jesus, você está perdendo a maior oportunidade da tua vida. Saulo, Saulo, por que me persegues? O apóstolo Paulo ouviu aquela voz, mesmo cego, sabia que aquela voz não era ninguém do lado dele, que vinha do céu. Ele disse: Senhor, quem és tu? E Jesus vai dizer: Saulo, eu sou Jesus a quem te persegue. E Paulo entendeu: eu não estou perseguindo Jesus, Jesus já morreu, estou perseguindo discípulos. Então Paulo, ele não era leigo, Paulo era uma pessoa muito inteligente, falava 4 línguas na época, tinha a certidão romana, foi criado aos pés do Gamaliel, era um fariseu nato, um homem instruído na lei. Ele não era um homem leigo, ele era inteligente. E ali, sem visão, sem enxergar nada, ele pensou e disse: meu Deus, se eu estou perseguindo os discípulos, e se foi Jesus que apareceu para mim, eu estou perseguindo Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Paulo começou a ter uma outra visão cega. Como é que pode isso, pastor? Exatamente, porque não é pelos olhos que nós vemos que entendemos o espiritual, é pelo que cremos. E o que cremos é pela consciência e não pelos olhos carnais. Então, uma frase entrou no meu coração de Paulo, porque quando ele foi levado ali à rua direita, a uma casa, Deus então falou com um servo dele, Ananias.
Era um servo fiel a Deus. E disse: Ananias, vai lá à rua direita, à casa de fulano, vai lá e unge Paulo para mim, porque ele está lá cego. E eu disse que você ia até ele. Ananias no primeiro momento não quer ir, porque sabe quem é Saulo, perdão, é um perseguidor de cristão. Mas Deus queria fazer de Saulo, perseguidor de cristão, um filho dele. Está entendendo? Diga amém. E diz então que quando Ananias tenta não ir, resiste no primeiro momento, Deus fala para ele: mas esse passo vai aprender a padecer pelo meu nome. Irmãos, se você falar para os irmãos assim: venha receber seu carro próprio, venha receber tua vitória, venha receber o teu marido, venha receber tua esposa, enche a igreja, vamos ter que mudar esse lugar aqui para outro lugar. Mas se você disser: venha padecer pelo nome de Jesus, o pessoal vai procurar outra porta. Sabe por quê? Porque ninguém está afim de sofrer. Ninguém está afim de sofrer. Todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer ser alegre, todo mundo quer fazer o que quer da sua vida, mas ninguém quer pagar o preço para ser um filho verdadeiro de Deus. Vai padecer pelo meu nome. Então olha o que o apóstolo Paulo disse, Romanos capítulo 5, versículo de número 3 e o versículo de número 4. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer: eu não somente isto, mas também nos gloriamos na tribulação. Meu Deus, nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. Olha a visão de Paulo. Paulo estava dizendo: eu me alegro, aleluia, eu fico feliz quando eu estou passando por luta. Irmão do céu, tem crente correndo de luta, irmão. Tem crente caindo fora. Tem crente pedindo para misericórdia de Deus: tira essa luta da minha vida, não estou aguentando mais. Ei, mas entenda, quem é esse Deus que criou todo um plano para a salvação, levando um povo para o deserto? Sabe o que isso significa? Que Ele tem poder para transformar a tua vida em qualquer âmbito, em qualquer aspecto que você estiver vivendo. Então, Paulo disse: eu me alegro, eu sou feliz. Meu Deus do céu, na tribulação. Irmão, tribulação luta. Mas por que Paulo era feliz? Porque ele sabia que naquela luta Deus estava, aleluia, forjando o seu caráter. Qual é o maior desafio nosso aqui nessa terra? Mostrar para o mundo que nós somos verdadeiros filhos de Deus. Que nós não somos qualquer um não, irmão. Que nós não somos qualquer pessoa não. Nós somos filhos de Deus. E por causa da nossa vida, nós vamos transformar a vida deles. Então nós precisamos colocar a nossa consciência no lugar e saber: é muito bom receber vitória, é muito bom receber uma bênção, e Deus vai te dar, amém, glória a Deus. Mas quando vier a luta, glorifica o nome de Jesus na tua vida, porque Deus está forjando o teu caráter. Deus está forjando o teu caráter. Louvado seja o nome de Jesus. Nós estamos vivendo uma era que crente não quer sofrer, que crente não quer passar por luta, que crente não quer nem pensar em saber, em ficar sem dinheiro. Irmãos, entenda, há algo maior que nós temos que lutar por ele. E não é somente pela nossa sobrevivência na terra, não.
é pelo reino de Deus. Porque os verdadeiros filhos de Deus estão olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Não estão olhando para esse mundo e nem estão querendo nada que pertence a esse mundo, mas estão querendo somente aquele que vem do alto, que vem de Deus. Porque é isso que fortalece, aleluia, a minha vida, a tua vida. É isso que nos mantém de pé no dia difícil, na tribulação, na luta, na perseguição. É quando nós somos íntimos de Deus, como um pai é íntimo com o seu filho. Então Paulo disse isso. Crescemos, amadurecemos como cristão quando suportamos o sofrimento. Crescemos, amadurecemos quando passamos pela luta dando glória a Deus. Amém? Porque é o seguinte, irmão. Aleluia, filho de Deus sem provação não é filho de Deus. Amém? Sem provação não é filho de Deus. Porque como que Deus vai provar sua fé? Como que Deus vai provar sua fidelidade? Como que Deus vai provar se verdadeiramente você ama Ele? Amém? Quantos estão ficando para o caminho? Quantos estão abandonando Jesus hoje? Quantos estão trocando Jesus por coisas banais aí fora? Há muitas pessoas fazendo isso. Mas no dia da angústia, no dia da tribulação, no dia do sofrimento, não vai se manter de pé. Vai arriar. Sabe por quê? Porque não tem a mesma força que eu tenho, que você tem, por sermos filhos de Deus. Aleluia. Crescemos, amadurecemos como cristão quando suportamos sofrimento. O sofrimento é usado por um Deus amoroso para nos treinar a viver em retidão a partir de sua santidade. Parece que nos dias de hoje é proibido sofrer. Não é? É proibido sofrer. Crente não pode sofrer. Crente não pode passar por luta. Crente, ele tem que sempre estar sorrindo. O verdadeiro cristão, ele precisa ter dinheiro guardado no banco. Ele precisa ser rico. Ele tem que andar de carro zero. Irmãos, aonde Jesus prometeu isso? Jesus, em nenhum momento, ele mentiu para mim e para você. Ele disse: nesse mundo tereis aflições. Mas ele disse: tem bom ânimo. Era o que Paulo fazia. Quanto mais pedrada, quanto mais difícil, mais glória a Deus Paulo dava. Porque quem ia mudar a situação não era ele, era o próprio Deus. Quem está entendendo, diga amém. Quando você murmura, quando você, aleluia, desanima, quando você faz que nem um filho pródigo, vai embora, abandona, você só está perdendo a oportunidade de ter o teu caráter forjado como filho de Deus, de ter a tua vida firmada como filho de Deus. Então, irmão, nós não podemos recuar naquilo que nós fazemos. Paulo também vai dizer em 2 Coríntios 12:10: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas angústias, por amor de Cristo. Qual era a luta de Paulo? Ele citou aqui: fraqueza, injúria, necessidade, angústia. Pastor Paulo, homem de Deus, levantado por Deus, cheio da unção de Deus, passava por luta. Se você visse a vida de Paulo e ver Paulo pregando, você não acreditava na pregação de Paulo. É ou não é? Porque hoje, não. Para mim crer na palavra de Deus, eu quero ver o carrão, quero ver o casona, quero ver o dinheiro no banco, não é verdade? E às vezes aquele humilde lá, fiel a Deus, buscador de madrugada, não tem valor. Não é verdade?
que as pessoas condicionam bênção, poder, virtude, unção com aquilo que a pessoa tem. E não tem nada a ver isso. As coisas de Deus não são como as coisas dos homens. Amém? Então, o verdadeiro filho de Deus, ele tem caráter. E qual é o caráter dele? O caráter de Cristo. Ele vai dar a sua vida pelo Evangelho. Sabia disso? Os verdadeiros filhos de Deus vão dar a sua vida pelo Evangelho. O que é dar a sua vida pelo Evangelho? Eles vão pregar em tudo quanto é lugar. Eles não vão ter medo de papel, de juiz, de delegado, de polícia. Não vão ter medo de perseguição. Não. Eles vão ser diferentes. Amém? O filho do homem, não filho de Deus, é burocrático. Ele só vai fazer as coisas conforme a banda toca. Ele só vai para onde todo mundo está indo. Ele não faz nada de diferente. Amém? A pessoa fala assim: eu sou crente, eu sou evangélico, vestindo a mesma roupa que tem lá no mundo, mesmo linguajar. Quem está entendendo, diga amém. Toma cuidado com isso. Se Deus escolheu um povo para ter aqui na terra, você acha que esse povo, Deus queria um povo que fosse igual a todos os outros povos? Não, Deus queria algo diferente. Deus quer algo diferente de mim e de você. Quem está entendendo? Como filho de Deus, Deus quer que nós nos comportemos diferente, falamos diferente e agimos diferente, mas agimos conforme Deus agiu. Todo mundo quer ser filho de Deus. Todo mundo quer ser. Mas só Deus sabe quem são os verdadeiros seus filhos. Então, Paulo falou sobre isso. Falou sobre fraqueza, sobre injúrias, sobre necessidade, sobre angústia. Por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então é aí que eu sou forte. Amém? O poder de Deus não se aperfeiçoa na nossa força, mas sim na nossa fraqueza. Quem está entendendo, diga amém. Então, quando nós nos colocamos à servidão de Cristo, quando nós nos colocamos ao pé de Cristo, quando nós nos colocamos ali para aprender a tua palavra, para realmente nos comportarmos como filho de Deus, é dessa maneira que somos fortes. Você pode fazer faculdade, você pode entrar num bom trabalho, você pode ser concursado, você pode ser o que você quiser na tua vida, um juiz, entrar na polícia, um deputado, um senador da república, você pode ser o que você quiser. Mas se você não for filho de Deus, esquece. Esquece. O que você está fazendo é em vão. É em vão. Porque nós temos que reconhecer a nossa vida, a sua, a minha, a nossa, precisa estar nas mãos de Deus. Amém? Porque Ele tem todo poder. Amém, Jesus? Olha só que interessante. O apóstolo lista as suas maiores dificuldades e diz: sentir prazer e alegria nelas. Irmão do céu, sentir prazer e alegria nas dificuldades. Era o que Paulo fazia, sabe por quê? Porque ele sabia que em todos estes momentos Deus estava forjando o seu caráter, e o forjamento do seu caráter não era para ele ser melhor do que os outros, não era para ele pisar nos outros, nada disso. O forjamento do seu caráter era para que ele tivesse a identidade do céu, porque no dia que ele deixasse essa terra, ele ia morar com o Senhor no céu. Amém? O Deus está nos preparando como filhos de Deus, muitas das vezes na tribulação, na luta, na angústia, na aflição, moldando o nosso caráter, não para você ser um morador eterno dessa terra, de jeito nenhum. Deus já preparou um lugar para você, é o céu, aleluia, e é lá que nós vamos morar.
É lá que nós vamos passar a eternidade, do lado do nosso Deus Todo-Poderoso. Lá é o lugar de filho. Aqui na terra, são o lugar daqueles que têm somente filiação humana, cujo seu coração está aqui, sua filha está aqui, seus prazeres estão aqui. Somos peregrinos em terra estranha. Somos filhos de Deus. E vamos herdar o céu, a glória do Todo-Poderoso na nossa vida. Vai pregar isso para o mundo, irmão, é loucura. É loucura. Mas para nós é o poder de Deus, aleluia. É o poder de Deus na nossa vida. Quem crê nisso, diga amém. Aleluia. Então nós conseguimos entender por que Paulo tinha alegria. Ele compreende que suas limitações humanas davam espaço para que o poder de Deus se manifestasse plenamente em sua vida. Aleluia. Sabe quando eu reconheço que eu não sou nada, que Ele é tudo em mim? Sabe quando eu dobro o meu joelho e agradeço ao Senhor? Senhor, eu te agradeço por tudo que eu tenho e por tudo que eu sou, porque foi o Senhor que me deu. Aleluia! Eu te agradeço pelas lutas, eu te agradeço, Senhor, por aquele momento difícil da minha vida, eu ter passado por aquilo, porque hoje eu me tornei mais experiente. Irmãos, nós temos que entender que com Cristo, com o Senhor Jesus Cristo na nossa vida, vai dar certo. Vai dar certo. Vai ter um probleminha ali, um probleminha aqui, mas nada que possa barrar a tua bênção na tua vida. Nada. Mas se você não é filho de Deus, irmão, se você não se comporta como filho, se você não fala como filho, se você não recebe Jesus, não recebe Deus como filho, irmãos, como que vai ser sua vida? Você vai perecer aqui. Porque aonde estiver o teu coração, aí está o teu tesouro. Jesus disse: não guardai tesouro na terra, não. Onde a traça corrói, o ladrão rouba. Mas guardai tesouro no céu. Aonde ladrão não rouba e aonde a traça não corrói. Amém? Então nós temos que buscar o quê? A nossa comunhão com Deus. Amém? Não é tentar encher a nossa vida de euforia. O que é euforia, pastor? A euforia é a alegria de fora para dentro. É só aquele momentinho ali. É só aquela festinha. É só aquele trago. É só aquele cheiro. Tá? É só aquele momentinho ali. Acabou. Acabou a alegria. Acabou a alegria. Isso é euforia. Não é alegria. Acabou a euforia. A verdadeira alegria é de dentro para fora. A verdadeira alegria está naqueles que são filhos de Deus, porque tem a presença do próprio Deus, aleluia, morando dentro dele. E não há eventos nesse mundo que possa tirar a alegria de Deus do nosso coração. Nada pode nos tirar da alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. No versículo o salmista disse que a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Então nos alegraremos em tudo que tivermos que enfrentar. Amém? Para nos tornarmos verdadeiros filhos de Deus. Olha, eu quero ler uma passagem com vocês. Volta aí um pouquinho sua Bíblia, por favor, em Atos dos Apóstolos. Livro de Atos dos Apóstolos. Aleluia. Capítulo de número 5. A partir do versículo 17. E os irmãos vão entender o que é ser filho de Deus. Nesse evento aqui, Jesus já havia voltado ao céu. E os discípulos, eles passaram a ser filhos de Deus.
porque eles receberam poder e autoridade do nome do Senhor Jesus em suas vidas. E eles não fizeram em vão, não. Eles cumpriram a sua missão, porque eles foram até a morte por amor de Jesus Cristo. E isso é ser filho de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Isso é ser filho de Deus, ir até a morte, se for possível. Ir até a morte pelo amor de Deus em sua vida. Tem gente morrendo por causa de droga, tem gente morrendo por causa de prostituição, tem gente morrendo por causa de briga, tem gente morrendo por causa de cada coisa besta aí fora, irmão. Mas o mais valoroso que tem é você morrer pelo nome de Jesus. Porque se você não morre pelo nome de Jesus, você vai morrer por outras causas, e essas causas vão te levar para o inferno, o sofrimento eterno. Então olha o que diz a palavra aqui, ó. Aleluia. Levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Mandaram prender os apóstolos e os lançaram na prisão pública. De noite, porém, um anjo do Senhor abriu a porta da prisão, levou-os para fora e disse: Ide e apresentai-vos no templo e contai ao povo a mensagem completa desta nova vida. Ouvindo eles isso, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o sinédrio e todos os líderes religiosos dos filhos de Israel e enviaram guardas à prisão para que lá os trouxessem. Tendo, porém, ido à prisão, os guardas não os acharam, voltaram e anunciaram: achamos realmente a prisão trancada, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora, diante das portas, mas quando abrimos, ninguém encontramos dentro. Então o capitão da guarda do templo e os principais sacerdotes, ouvindo essas palavras, ficaram perplexos acerca deles e do que teria acontecido. Então chegou alguém e disse: vede, os homens que colocaram na prisão estão no templo e ensinando o povo. Ouvindo isso, foi o capitão com os guardas e os trouxeram, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E tendo-os trazido, apresentaram-nos no sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou: não vos demos ordem expressa que não ensinasse esse nome? Contudo, enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e queres nós culpar pelo sangue desse homem? Respondendo Pedro e os apóstolos: mas importa obedecer a Deus do que os homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. Nós somos testemunha dessas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Ouvindo eles isto, encheram-se e queriam matá-lo. Enfureceram-se e queriam matá-lo. Versículo 34. Levantando-se, porém, no sinédrio certo fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que um momento levasse para fora os apóstolos.
Então lhe disse: israelitas, tenham cuidado a respeito do que haveis de fazer com esses homens. Algum tempo atrás levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e a este se ajuntou cerca de 400 homens. Ele foi morto, e todos os que lhe deram ouvido foram dispersos e reduzidos a nada. Depois dele levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos atrás de si, mas também este morreu, e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos. Por isso vos digo: deixai em paz estes homens, libertai-os, pois se estes propósitos ou estas obras é do homem, fracassará. Mas se é de Deus, não podereis contra ela, para que não aconteça, sedes também achados lutando contra Deus. E concordaram com ele, e tendo chamado os apóstolos, açoitaram-nos e mandaram que não falasse mais no nome de Jesus, e então deixaram ir. Agora, versículo 41, preste atenção. Os apóstolos retiraram-se da presença do sinédrio, alegrando-se, porque tinham sido julgados dignos de sofrer afronta pelo nome de Jesus. Os verdadeiros filhos de Deus têm prazer quando é acusado, quando é perseguido, quando é açoitado, como foi aqui, aleluia, os discípulos, sabe por quê? Porque foi isso no nome de Jesus. Nós somos filhos de Deus. Nós não temos prazer no mundo, nós temos prazer na lei de Deus, aleluia, e é nisso que Deus forja o nosso caráter, a nossa vida, para nos tornarmos verdadeiros filhos de Deus, luz do mundo, sal da terra, aleluia. Quem entendeu nesta noite, diga amém. O Senhor está forjando o teu caráter, o Senhor está forjando o teu caráter para que você se pareça um filho de Deus. E é por isso que muitas vezes vai aparecer algumas situações no seu caminho, mas algumas coisas que você vai ter que superar, algumas coisas que você vai ter que ter fé, vai ter que agir grandemente. Quem está entendendo, diga amém. Amém, Jesus? Nós estamos vendo ali a nossa irmã Amanda com a Maitê no colo, com o seu marido. Processo dificílimo, mas Deus estava forjando o caráter deles. E um dia, lembra até hoje, era na cruzada Fé, Ação e Milagre. A irmã Amanda veio aqui na frente chorando, depois da pregação, e disse assim: pastor, eu decidi, quero que o senhor ore para mim, porque eu quero ter mais um filho. Deus forjou o caráter dela, Deus forjou o caráter do marido. Nós oramos diante do altar. 3 meses depois vem a resposta. Está aí a Maitê no braço dela. Amém? Mas teve que passar por um processo difícil. Depois que a Maitê nasceu, uma outra irmã me procurou e disse: pastor, eu tenho um sonho de ter você mãe. Quero ser mãe. Só que no caminho encontrou um problema, não podia ter filho. Não podia ter. Pela condição da saúde dela, não podia ter. Procurou os melhores especialistas e foi encontrada uma dificuldade. Você não pode gerar filhos. Quando ela trouxe a notícia, falei: não desanima, vamos em busca. Deus é fiel. Deus já livrou você de tantos problemas, de tantas dificuldades, já abriu tantas portas. Não vai ser agora que Deus vai recuar.
E para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, contradizendo até mesmo a medicina, hoje essa irmã está grávida para a glória do Senhor. Está aqui a irmã Cheryl para a glória de Deus. Aleluia. Grávida, esperando um bebê. Então eu quero te dizer, ser filho de Deus não é para qualquer um. Para viver os milagres de Deus, precisa estar aos pés do Senhor. E não é fazendo festinha, não é vivendo uma palavra distorcida, não é querendo achar uma brecha nessa palavra para justificar o teu erro, para justificar, aleluia, o que você vive, que você vai se tornar um filho de Deus. É aos pés do Senhor Jesus, é obedecendo a sua palavra. Quem está entendendo, diga amém. Amém, Jesus? Se coloca de pé nessa noite.